Como é que fica o resultado de uma cirurgia de mama? Então, se você quer ver resultado de cirurgia de mama, acompanha nesse vídeo de hoje que eu vou falar tudo sobre isso. Então, primeiro, o resultado da cirurgia de mama depende de como é realizada a cirurgia, né? Então, a gente tem cirurgia, por exemplo, vou citar algumas aqui. Suspensão de mama sem prótese de silicone. Suspensão de mama com prótese de silicone. A gente tem suspensão de mama utilizando gordura da própria paciente para trazer um acabamento melhor, que a gente chama mamoplastia híbrida. Existe aumento da mama com prótese de silicone, aumento da mama sem prótese de silicone com uso de gordura, por exemplo. Então todos esses resultados todas essas técnicas, né, vão mudar os resultados. Tem o padrão da cicatriz. A gente tem uma cicatriz em T invertido, que é a cicatriz clássica de suspensão ou de redução de mama, que ainda é outra cirurgia, redução de mama. A gente tem cicatriz short scar, que é uma cicatriz em T invertido, só que ela é curta. É uma cicatriz que chega a ser menos da metade do tamanho, por exemplo, de uma cicatriz tradicional. Tem a cicatriz em L, que ao invés de vir a perninha do T para aqui, para o decote, ela vem para a lateral, e essa região aqui fica sem cicatriz, o decote. Tem também a cicatriz pirulito, que é uma cicatriz apenas vertical, que a gente chama também de cicatriz vertical, que ela não tem essa parte de baixo, ela é só aqui no meio, né? E na areola. E também tem a cicatriz menor, que é a cicatriz submamária, que a gente usa, por exemplo, quando vai fazer só o aumento da mama. Uma cicatriz pequena de 4 centímetros, que fica praticamente oculta, em que a gente usa, por exemplo, para colocar um implante de silicone. Outra coisa que vale a pena falar também é sobre a recuperação de cada cirurgia dessa, né? Então a cirurgia, por exemplo, que a gente faz só o aumento da mama com implante de silicone, a gente usa a técnica de recuperação rápida. Ou seja, o paciente ele consegue voltar ao trabalho de forma precoce. E na prática é quanto tempo para voltar? 24 horas. Isso mesmo, 24 horas você consegue voltar ao trabalho de forma precoce. A atividade física também a gente começa de forma precoce. Então com 2 semanas, 2, 3 semanas já começa a voltar e com 6 semanas já volta à rotina normal. Os braços também movimentam de forma livre, sem nenhuma restrição, já no dia da cirurgia. E tem alta hospitalar com 2 horas após o procedimento. Já nas outras cirurgias que a gente tem que fazer, a suspensão ou a redução, seja com ou sem prótese, normalmente eu dou um intervalo de 15 dias. Por quê? É um período inicial da cicatrização. Então a gente quer que todos os pontinhos fiquem fechados, não tenha nenhum alargamento, nenhum pontinho abra. E esses primeiros 15 dias eles são cruciais para que isso aconteça. Naturalmente depende do tipo de trabalho que você realiza. Se você realiza um trabalho, por exemplo, que precisa ter muito esforço físico com os braços, você vai precisar de um período um pouquinho maior, né? Seja, por exemplo, um mês. Um mês é um período bom. Mas se você é uma pessoa que não usa os seus braços como força de trabalho, né? Então, naturalmente, 15 dias é o suficiente para você ir voltando à sua rotina, só seguir os cuidados que a gente passa. E eu vou colocar aí na tela agora alguns resultados para você ter uma noção de como é uma cirurgia com prótese, sem prótese, com enxerto de gordura. Então aí você está vendo agora na tela alguns resultados de prótese e recuperação rápida. Perceba que no início essa cirurgia fica mais inchada, a mama fica mais inchada, e é normal isso acontecer porque está no processo inflamatório inicial, e conforme vai passando aí 3 meses, 6 meses, essa mama vai desinchando, vai tendo o formato que a gente deseja, um formato mais natural e o resultado mais próximo do final. Já tem cirurgias que a gente vai ter a suspensão com prótese de silicone, então já não é o aumento, é a suspensão. É uma cirurgia que é muito mais trabalhosa, é uma cirurgia que envolve muito mais técnica e ela vai também ter nesse primeiro período um inchaço maior e conforme vai passando os meses, ela já vai ter um desinchaço e um resultado mais próximo do natural. O que a gente tem que observar é que o resultado do aumento primário da mama, ou seja, quando a gente coloca só a prótese, é diferente de uma suspensão exatamente. Por quê? Nos pacientes que a gente faz só o aumento da mama, ela não tem tecido mamário normalmente, é um tecido muito fino. Então a aparência da mama, ela adquire muito o formato do implante de silicone. Já numa paciente que já tem tecido mamário,
que a gente vai fazer uma suspensão, o implante ele está coberto por um tecido mamário mais espesso e por uma camada de gordura ali. Por mais que a gente reduza um pouco isso na cirurgia para não ficar tão pesado. Mas ele traz uma naturalidade ainda maior dependendo, porque há uma cobertura maior do implante. Tem paciente que quer bem marcado, tem paciente que quer menos marcado. O ideal é, quanto mais magra tiver, mais fino vai ser esse parênquima e mais marcadinho vai estar ali no implante de silicone. Então é essa a situação. Vamos agora para um caso de redução de mama. A redução de mama ela já tem um resultado mais natural. Ela não fica com aquele colo marcado provocado com implante de silicone, salvo exceções. Quando a paciente tem uma mama muito firme, muito glandular, que a gente chama. Então ele aparenta ter até implante, mas sem ter. Então na redução de mama, normalmente o colo não fica marcado. Até acontece isso no período inicial do pós-operatório, mas conforme vai passando os meses, a gente observa um movimento de báscula, que é a descência, né, aqui do polo superior, ele vai fazer um preenchimento depois no polo inferior da mama e tem um formato mais natural desse tecido mamário. E também tem casos em que a gente faz essa suspensão e a gente usa gordura para trazer um melhor acabamento para essa cirurgia, para trazer uma mama mais firme e trazer uma consistência diferente de uma mama sem gordura. Então a gente usa a gordura da paciente após um processo de lipoaspiração, tanto na região do músculo, então a gente eleva junto o tecido muscular, trazendo mais preenchimento, e a gente também coloca a gordura em pontos estratégicos, como no polo superior da mama e no polo medial, coisa que é muito difícil em uma cirurgia tradicional. Então a gente traz um resultado parecido com prótese, mas não é o resultado de uma prótese, mas com um resultado superior. Então são todos esses resultados aí que você pode esperar em uma cirurgia com prótese, sem prótese, de redução de mama e um aumento primário da mama. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários.